Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15. 1 Timóteo 1, do 15 até o verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo 1, do 15 ao 17. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Podeis assentar. A nossa leitura começa com Paulo dando autoridade às suas palavras, dando autenticidade às suas palavras. Ele diz: esta é uma palavra fiel, ou seja, fidedigna, digna de confiança. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, quer dizer, de inteira aceitação. Quando lemos isso, percebemos que Paulo não está aqui emitindo uma opinião pessoal, falando de uma conclusão que pode ter a possibilidade de equívocos, mas ele fala com convicção e certeza do que está falando. Esta é uma palavra fiel e digna de toda, ou seja, de absoluta aceitação. Não é para ser aceita seletivamente, não é para ser aceita em parte, sob determinado aspecto. É para ser aceita na sua clareza, na sua limpidez, na sua inteireza. Isso mostra, irmãos, que a Bíblia Sagrada, esta carta faz parte da Bíblia. Ela foi, como disse Pedro em sua epístola, inspirada por Deus. Profetas falaram, movidos pelo Espírito Santo. Na mesma carta a Timóteo também Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Portanto, nós temos aqui um livro que tem autoridade, porque ele é a palavra de Deus. Homens escreveram aqui, mas o fizeram sob inspiração de Deus. É por isso que a Bíblia é uma coletânea de tantos livros, 66, consegue manter a sua unidade temática, sua convergência de assuntos, sua centralidade em Cristo, a ausência de contradições, a possibilidade de um livro da Bíblia esclarecer outro livro da Bíblia. Paulo diz então que a palavra é fiel, é fidedigna, ela é merecedora de confiança e de toda, absoluta e restrita aceitação. E aí ele segue a dizer o que quer falar. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A boa nova do Evangelho é que o Verbo de Deus, o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, divino, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Jesus veio para aquilo que nós precisávamos, que era de salvação. Ele não enviou um mensageiro, uma pessoa a quem ele
viesse a delegar funções salvíficas, mas ele veio pessoalmente. Aquele que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Ele que no princípio era o Verbo que estava com Deus, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus entrou na nossa história. Jesus entrou nos acontecimentos. Ele veio por um nascimento que já foi sobrenatural, porque não veio da carne e sangue, nem de José, nem de Maria, mas o Espírito Santo lhe preparou um corpo, gerou para ele um corpo no ventre da Virgem, e ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, para que, nascido como homem, verdadeiramente homem, ele não fosse contaminado com os efeitos da queda de Adão, porquanto, quando Adão transgrediu, corrompeu-se nele a natureza humana, todos os seus descendentes foram atingidos pelos efeitos da queda. Todos aqueles que, como nós, participam da carne e sangue de Adão, estão sob a maldição que veio no Éden quando Adão transgrediu. Mas Jesus Cristo veio, como diz a Bíblia, como um segundo Adão, como cabeça de uma nova humanidade. Ele nasceu de modo sobrenatural para não estar vinculado à herança da queda, para que não estivesse com sua natureza corrompida, como ficou a de cada um de nós. A Bíblia diz que nós não podemos agradar a Deus, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia diz que do impuro não se pode tirar o puro, diz lá em Jó, logo de Adão, que tornou-se impuro pela queda, vieram outros impuros, como nós. E a Bíblia Sagrada nos ensina que nós somos pecadores pela raiz, não meramente pelos frutos. A corrupção não está no fruto que produzimos apenas, mas na raiz, no começo. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores, por natureza, filhos da ira. Mas Jesus, que veio como o primeiro Adão, quando feito por Deus antes da queda, criado como Adão em inocência, ele veio dessa mesma forma. Adão foi criado reto, diz em Eclesiastes, ele que procurou inovações, ele que se contaminou pela desobediência. Mas Jesus, que veio das condições originais de Adão enquanto homem, foi tentado, inclusive de maneira marcante no deserto por Satanás, em condições de desvantagem. Adão foi tentado tendo abundância, foi tentado tendo 1001 possibilidades, além daquela que Satanás lhe oferecia. Mas Jesus foi tentado quando estava em jejum e oração, foi tentado quando estava sob o sol causticante do deserto, mas resistiu a Satanás. O Pai disse, por ocasião em que ele desceu às águas pelas mãos de João Batista em seu batismo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus veio como homem, e veio como homem perfeito, para ser sacrifício a favor dos pecadores, para que ele, o justo, levasse sobre si o pecado dos injustos, e assim pagasse a dívida que nós nunca conseguiríamos pagar, para que assim pudesse, com o seu sangue vertido substitutivamente em nosso lugar, expiar a nossa culpa e nos reconciliar com Deus. Seu sacrifício valeu como substituto, porque era um homem morrendo pelos outros homens, era um da mesma espécie que estava a padecer, representando os demais. Ele pôde moralmente fazê-lo, porque não merecia aquela morte, já que não pecara, e portanto poderia escolher a morte que não era para ele, e sim para nós, substitutivamente.
O seu sacrifício é de valor infinito e eterno, porque aquele que na cruz padecia enquanto homem também é Deus, e tudo que é feito por Deus tem valor infinito e eterno. A cruz é o caminho da reconciliação. Jesus veio, ele desceu. Essa é a boa notícia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu não apenas no sentido de dar para ele vir, mas deu para ele morrer, entregou a morte por amor de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a boa notícia. Um anjo não poderia morrer por nós. Anjo não tem corpo para que nos substitua, a não ser aqueles que os anjos tomavam momentaneamente para aparecer algum homem. Os anjos não são da nossa espécie, não poderiam nos representar, e não são deuses, não poderiam tornar o que fizessem algo de valor eterno. Só Deus poderia nos redimir, fazendo-se homem em seu Filho. Só a condição de ser homem e Deus em uma só pessoa, só a condição de ser um homem perfeito, morrendo pelos imperfeitos, poderia satisfazer a ordem moral de Deus, poderia satisfazer a justiça de Deus e abrir as portas da misericórdia e da salvação para cada um de nós. Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Nós somos os pecadores. Se nós somos os pecadores, nós temos que ser salvos. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Jesus disse aos fariseus: o médico não veio para os sãos, veio para os doentes. Eu não vim chamar justos, porque não há justo, nenhum sequer, diz o salmista Davi, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio para os pecadores, porque os pecadores não podiam subir a ele. Se nós somos pecadores, nós não podemos nessa condição nos apresentar diante de Deus, senão para sermos condenados. Nós não temos como solicitar uma audiência com Deus, porque merecemos é ser banidos da sua presença. Não temos argumentos, não temos obras que mereçam o favor de Deus, porque somos os pecadores, os endividados. A Bíblia diz que até as nossas justiças, é dito lá no livro do profeta Isaías, nossas obras, aquelas que nós julgamos serem justas, diante de Deus não passam de trapos da imundície, porque Deus julga a obra pelo coração. E no coração do homem, nos seus melhores momentos, nas suas melhores obras, misturam-se os interesses próprios, algum tipo de vantagem, ainda que seja uma vantagem que nós, talvez como meros seres humanos, não condenaríamos, mas Deus reprova, uma vantagem moral, a vontade de ter a reputação que seja elogiável por outros. O fato é, irmãos, que Deus, que sonda os corações, não olha só a obra externa, vê as motivações internas. E nem nós conhecemos o nosso próprio coração, porque ele é enganoso. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Os homens misturam seus interesses com as suas obras nobres, e eles escondem que a motivação tem a ver com esses interesses, e só ressaltam a nobreza de seus atos. É uma forma autodefensiva, é uma forma de a pessoa se autoaprovar e sentir-se bem. Mas Deus conhece a raiz, Deus conhece a fonte, e Deus conhece que de lá saem coisas que poluirão aquela obra, de maneira que não há sequer uma obra humana que possa agradar a Deus, que enxerga esta obra à luz das motivações mais recônditas do coração do homem, que rastreia todos os momentos pensantes que levaram a essa obra, sejam anteriores ou posteriores a ela, nos quais, em certos momentos,
a autossatisfação de alguma forma estará presente e não o desejo simples de glorificar a Deus de maneira pura e sem mistura. Jesus veio para salvar os pecadores, veio para salvar os devedores de Deus. Nós não poderíamos ascender, mas Ele desceu. Por isso que nós não aceitamos as chamadas teorias ascéticas. Ascetismo é uma expressão que refere-se à subida, vem de ascensão. Ascese é a ideia de que por penitências, autodisciplina, o homem nesse esforço vai escalando degraus e subindo até onde Deus está. Mas a Torre de Babel não conseguiu isso, obras humanas não conseguirão isso, peregrinações não conseguirão isso, procissões não conseguirão isso, penitências não conseguirão isso, purgatório não conseguirá isso, reencarnação, que não existe, não conseguirá isso. Mas a boa notícia é essa: Ele veio. Nós não tínhamos escada, mas Ele desceu. Ele veio a nós. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Logo, a salvação só pode vir através de Jesus. O pecador é o problema, não a solução. É a pergunta, não a resposta. O pecador é o endividado, não o saldador da dívida. O pecador não se salva, é salvo. E Jesus veio para isso. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós éramos, usando a palavra de Jesus combinada com uma palavra de uso contemporâneo, nós éramos um caso perdido. Mas Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante essa palavra buscar antes da palavra salvar. É como se nós estivéssemos tão longe que Ele teve que ir lá buscar e trazer de volta. Buscar e salvar o que se havia perdido. Em outro momento Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido. Ou seja, nós não temos como servi-lo, nós não temos obras que a Ele possam satisfazer. Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir, fazer alguma coisa por nós e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, não há salvação senão através de Jesus, senão através da obra de Jesus, senão através da cruz de Cristo. Ele veio para salvar os pecadores. É interessante, meus amados irmãos e ouvintes, que às vezes nós encontramos pessoas dizendo assim: quem sou eu para me dirigir a Jesus Cristo diretamente, chegar-me a Ele diretamente? Eu sou um pecador muito distante, Ele é divino, então eu me socorro de intercessores, santos que foram melhores do que eu e que já morreram, para que esses aí possam fazer uma ponte entre mim e Jesus. Me socorro de sua mãe, como se lá no céu houvesse essas relações que nós temos aqui, de pai, de mãe, de filho. Lá no céu todos nós seremos irmãos em Cristo. A Bíblia diz que na ressurreição nem haverá casamento, não terá cônjuge. Na ressurreição seremos, disse Jesus, como os anjos, que não se casam, nem se dão em casamento. Mas alguns, imaginando o céu como se for a terra, dizem: eu vou me abrigar na mãe dele, que é como eu, mais humana, para que ela faça uma ponte, ou dos santos que já partiram. Meus amados irmãos, como nós podemos dizer isso diante desse versículo? Como é que eu posso achar que eu não posso ir diretamente a Cristo, se Cristo veio a nós? Se Cristo veio a mim? Nós não precisamos pensar ou nos perguntar se podemos ir a Ele diretamente. Ele respondeu isso com ato. Ele veio para os pecadores. Ele veio, Ele se fez carne e habitou entre nós.
Ele foi tocado pelos leprosos, ele foi tocado pelos enfermos, que eram curados. Ele expulsou os demônios. Ele disse a Zaqueu: importa que eu vá para a tua casa. Zaqueu era um publicano, pecador, mas Jesus disse que queria entrar na casa dele, entrou na casa dele, e o resgatou, e o salvou, e o transformou. Jesus, sozinho diante de um poço, conversou com a mulher samaritana, se revelou a ela, ela creu e foi salva. Quando nós dizemos que Jesus Cristo é distante ao ponto de precisarmos de uma ponte para chegar a Ele, nós estamos não reverenciando, como à primeira vista se pode pensar, nós estamos desprezando a revelação da sua misericórdia. Nós estamos desconfiando de que Ele possa realmente ter vindo a nós, porque se Ele veio a nós, por que nós temos que fugir dele, procurando outro? Ele veio a nós, Ele veio para salvar os pecadores. Não há nenhuma passagem na Bíblia em que Jesus, para efeito de salvação, diga assim para alguém: vá ali para depois chegar a mim. Sempre o convite é direto: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, portanto, chamava as pessoas diretamente a si. O que nós vemos às vezes na Bíblia são pessoas tentando se colocar entre Jesus e os outros para dificultar a chegada dos outros a Jesus, mas os tais são repreendidos. Quando Bartimeu, ao entrar Jesus em sua cidade, clamava: filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão eufórica que seguia a Jesus dizia a Bartimeu, que era um cego: cala a boca, para de perturbar. Bartimeu ignorava aquilo que lhe era dito e gritava mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus parou e foi diretamente a Bartimeu e o curou da sua cegueira. Nós temos, irmãos, aquele momento em que as mães querem trazer seus filhos para Jesus abençoar, e os discípulos se interpõem no caminho, e Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Portanto, quando nós vamos a outro, em lugar de irmos a Jesus, nós não estamos crendo no amor que Ele nos teve. Nós não estamos crendo que naquela cruz Ele levou sobre si os nossos pecados, porque nos repudiaria por sermos pecadores, se Ele levou sobre si os nossos pecados, e foi traspassado e moído por eles, e sangrou naquela cruz, para expiar a culpa dos pecados que nós cometemos. Portanto, nós temos que ir diretamente a Cristo. O chamado é para que nos arrependamos dos nossos pecados, pelos quais veio a nossa ruína, e que olhemos para o Cristo que por nós morreu na cruz, como aquele que pode perdoar os nossos pecados, mudar a nossa vida, colocar o nosso nome no céu e guiar-nos nessa estrada em direção à glória futura. Esta é uma palavra fiel, fidedigna e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí Paulo diz: dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Eu quero, antes de comentar as palavras de Paulo sobre si mesmo, ressaltar a parte final do versículo 16. Paulo diz que por meio de sua conversão ele se tornou um exemplo
dos que haviam de crer em Cristo para a vida eterna. A fé pela qual somos salvos é uma fé nele, na pessoa de Jesus. Alguns acham que a fé de que fala a Bíblia, é o assentimento aos dogmas da igreja. Alguns acham que fé é reconhecer que Jesus Cristo é Deus, é reconhecer que existe céu e inferno. Obviamente que para o homem crer em Jesus Cristo, ele é esclarecido dessas coisas, e ele acredita nessas coisas, mas reconhecê-las é uma relação da nossa mente com a doutrina, com o credo, com a exposição didática de algum aspecto da revelação bíblica. A fé salvífica, entretanto, é uma fé não numa doutrina, não no ensino, não num catecismo, é uma fé numa pessoa, é a fé em Jesus. Você pode acreditar corretamente em coisas sobre Jesus e não ter fé em Jesus. Aliás, no grego, o em, a preposição, tem um significado muito mais forte do que em português de ir para dentro. Por isso que Jesus, quando ia ilustrar a fé, ele dizia: o que vem a mim, é como se fosse uma coisa que nos atrai a ele. A fé salvadora é uma fé que vai na direção dele, de Jesus. Ela não é apenas algo da mente que deixa o coração imóvel. Não, ela move o coração. Por isso que lá em Hebreus 11 diz assim: sem fé é impossível ao homem agradar a Deus. Aí note o que se segue: porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia. Note, então ele está falando de uma pessoa que se aproxima, tem um movimento do coração na direção de Deus, de Cristo. É necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que ele existe, e que é galardoador, é abençoador, note, dos que o buscam. Na definição de fé aparece a palavra se aproximar e a palavra buscar. Crer em Deus é se aproximar e crer que vai ser aceito por Ele, é buscá-lo e estar certo de que vai ser encontrado por Ele, de que vai encontrá-lo. A fé salvadora, portanto, é um mover dentro do coração. Por isso que Paulo diz em Romanos 10: se com a tua boca confessares Jesus Cristo, e em teu coração, não meramente em tua mente, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele fala de crer na ressurreição, porque se eu vou me aproximar de Cristo, eu tenho que entendê-lo vivo, ressuscitado. De outra sorte, eu estaria me aproximando de um morto, de um cadáver. A fé bíblica, a fé salvadora, é essa fé que leva o homem a se entregar a Jesus e confiar que vai ser acolhido, recebido, salvo, transformado, perdoado. Ela envolve um mover no nosso coração, crer nele, crer na pessoa dele, confiar nele, ir a ele, render-se a ele, para que ele faça de nós uma nova criatura, para que ele faça do culpado justificado, para que ele faça do pecador escravizado alguém santificado. Mas note o que Paulo diz: crer nele para a vida eterna. Quando nós vamos a Cristo para a salvação, nós vamos com confiança nele para, por ele, ter a vida eterna. A fé salvadora é uma fé teleológica, não é teológica. Teleológica quer dizer finalística, vem de telos em grego, quer dizer fim. Ela é orientada para um fim. Eu vou a Jesus para ter a vida eterna. Ele disse em João 5: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, que a vida eterna está comigo. E ele diz: porque não quereis vir a mim para terdes vida? Lá no final do evangelho de João, João diz: Jesus fez muitos outros milagres, além daqueles que estão aqui relatados, mas estes foram narrados para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. É preciso que você
se perceba um pecador desprovido de salvação, condenado ao inferno eterno, para você ir a Jesus para ter a reconciliação com Deus, o perdão de pecados, enfim, a vida eterna. Há pessoas que querem ir a Jesus meramente para resolver seus problemas temporais. Elas não querem saber de Jesus Cristo pensando no céu, em arrependerem-se de seus pecados, em terem um novo nascimento espiritual, uma vida eterna. Não, elas pensam em Jesus para resolver suas causas na justiça humana, para resolver seus problemas temporais, sua dor de cabeça, sua enfermidade, sua dificuldade financeira. Há igrejas que inclusive exploram essa coisa de que Jesus Cristo é aquele que vai resolver apenas os problemas temporais, e atraem multidões, mas multidões que estão ali procurando crer num Jesus Cristo que não é o da Bíblia, que eles apresentam, à procura apenas de coisas temporais. É verdade que Jesus curou os doentes, mas Jesus disse que veio para salvar os pecadores. E até os doentes que Jesus curou foi para que estes o seguissem. Não foi para que estes, agora curados, fossem se deleitar na vida presente, mas usarem a sua nova saúde recebida para dedicarem seus melhores esforços nessa vida ao serviço do Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, Jesus veio para salvar os pecadores. Eu tenho que crer nele para ter a vida eterna. É isso que os crentes chamam de aceitar Jesus como único e todo suficiente Salvador. Eu vou aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, e como único porque não há outro, e todo suficiente porque Ele sozinho pode me salvar, sem as minhas obras que não podem merecer o favor de Deus, sem intercessores que não podem se colocar entre mim e Jesus, sem imaginários purgatórios, reencarnações, penitências ou purificações sacramentais com água, mas indo apenas a Jesus, confiando nele, crendo nele para a vida eterna. Paulo disse que sua conversão foi para se tornar um exemplo, um modelo, para mostrar que qualquer um pode crer em Cristo para a vida eterna. Mas vamos voltar ao texto. 1 Timóteo 1, eu vou reler os versos 15 e 16. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo diz: Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em certo sentido, irmãos, todos nós nos sentimos o principal dos pecadores. Todos nós nos sentimos o pior dos pecadores, por uma razão muito simples. Quando, através do Evangelho que ouvimos, o Espírito Santo veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, veio para convencer a nós do nosso pecado, da justiça que nós não satisfazíamos e do juízo que nós merecíamos. Ele não veio a nós para convencer do pecado do outro, ele veio para convencer do nosso pecado. Quando o Espírito Santo nos convence de pecado, ele o faz não apenas mostrando que episodicamente cometemos atos que infringiram a lei de Deus. Ele coloca diante do espelho o nosso coração. Ele mostra que no nosso íntimo há interesses que se misturaram com as coisas que nós dizíamos ter feito de bom, que havia autogratificação, que nós nos orgulhávamos do que pretensamente fazíamos de bom. Ele mostra que no intercurso dos pensamentos até a ação se misturaram interesses pessoais. Então nós passamos a enxergar não apenas atos que praticamos, passamos a enxergar o que contaminou todo o caminho em direção a eles, desde a raiz, desde o nosso coração.
Por isso que Jó disse: eu me abomino no pó e na cinza, quando ele viu-se no espelho de Deus. Por isso que Paulo disse: miserável homem que sou, em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Nós, quando somos convencidos pelo Espírito Santo, vemos todo o rastro da nossa condição caída. Nós não vemos do outro, o outro está vendo, se tiver sido convencido pelo Espírito Santo também, mas nós não estamos vendo do outro, estamos vendo a nós mesmos, e por isso nós nos sentimos o pior de todos. Em certo sentido, Paulo poderia dizer que era o principal dos pecadores, como qualquer um de nós pode se sentir o principal dos pecadores. Mas obviamente, apesar de Paulo ter perseguido a igreja, é por isso que ele diz ser o principal, porque ele perseguiu a igreja de Cristo, nós não acharíamos Paulo o pior dos pecadores. Paulo perseguiu a igreja, mas não como Nero. Paulo perseguiu a igreja, mas Paulo o fez pelo zelo que tinha pelas suas tradições judaicas, enquanto um rei perverso como Nero o fez só para satisfazer caprichos pessoais, maldosos. Deve haver, portanto, um sentido aqui específico e diferenciado para Paulo se dizer o principal dos pecadores, já que nós podemos imaginar um Nero, um Hitler, que fizeram coisas muito piores do que Paulo. Mas a questão, irmãos, é que a Bíblia selecionou Paulo para ser um exemplo, para ser um modelo de conversão. E neste sentido, a revelação o tornou o principal, porque o tornou o referencial e o modelo. Preste atenção, nós não sabemos nada sobre a vida de Pedro antes de se converter. Nós não sabemos praticamente nada sobre a vida de nenhum dos apóstolos antes de eles se converterem. Nós não sabemos quase nada sobre a vida de Zaqueu antes de ele se converter. A pessoa que na Bíblia nós temos mais informação sobre o que ele era antes de se converter e o que mudou na vida dele foi Paulo. Então Paulo se tornou na revelação o principal, porque como nós pregamos usando a Bíblia, então para mostrar que Deus pode converter qualquer um, nós temos Paulo. Ele foi escolhido para ter a sua vida de antes e depois mostrada. Ele foi escolhido para servir como um referencial de que Deus pode transformar qualquer um. E neste sentido, ele é o principal dos pecadores. Ele explica, no final do verso 15, ele diz: Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aí ele vai explicar no verso 16, porque ele é o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. A Escritura tomou Paulo como exemplo. O livro de Atos conta sobre a vida de Paulo. Tem 3 momentos em que se faz narrativa do que ele era antes e da sua conversão. Ele foi o exemplo tomado para ser o principal referencial dentro da revelação neotestamentária do poder de Deus para transformar a vida de alguém. Paulo, meus amados irmãos, ele teve um grande custo para se converter, porque Paulo era um judeu com muitos privilégios. Ele diz na carta aos Filipenses: se alguém tem de se gloriar na carne, eu ainda mais. Ele disse: eu sou hebreu de hebreus. Ele não era um samaritano, que era um hebreu misturado com outros povos. Ele disse: eu sou hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim. Portanto, ele tinha sua genealogia conhecida.
Ele disse que foi circuncidado ao 8º dia, cumpridor rigoroso da lei, perante os fariseus era tido como irrepreensível, aprendeu aos pés de um grande mestre, Gamaliel. Ele estava lá no Sinédrio quando Estevão foi apedrejado. O Sinédrio era o corpo de anciãos, o Senado judaico, e ele estava lá. Ele era um homem que teria uma carreira promissora dentro do mundo judaico. Ainda tinha dupla cidadania. Ele tinha a cidadania como judeu no meio do seu povo, mas tinha cidadania romana também, provavelmente porque seu pai havia conseguido comprar, fazer aquisição dessa cidadania também com dinheiro, e ele se beneficiara disso. Ele conhecia as escrituras judaicas e conhecia os pensadores gregos, os quais ele citou no Areópago, em Atenas. Era um homem que teria livre trânsito no Império Romano, nos outros lugares. Ele recebeu autorização dos anciãos, dos sacerdotes, para perseguir os cristãos. Ou seja, ele usava cartas que faziam dele um representante da camada mais alta da sociedade judaica. Se Paulo viesse a se converter, todos esses privilégios seriam perdidos. Se ele viesse a se converter, primeiro tinha o custo psicológico de entender que tudo que ele valorizara antes, a religião que ele seguia, estava errada. O custo familiar. No passado, no Brasil, muita gente não queria se converter ao Evangelho e fechava os ouvidos para não ouvir quando um crente pregava, porque ele dizia: não, eu sou dessa outra religião aqui, meu pai era, minha mãe era, e eu também devo ser, como quem diz, se eu abraçar isso aí de vocês, eu estarei quebrando uma tradição familiar, uma herança familiar. Muito disso hoje já se perdeu, porque nós temos hoje famílias desagregadas, pessoas que já se divorciaram, casaram com outros, casaram com aquele, já não há mais nem tradição familiar com constância, infelizmente. Mas muitos no passado, que vinham de lares que tinham uma estabilidade, que vinham de uma sucessão, não queriam se converter porque sabiam que tinha um custo se desvincular das suas tradições familiares. Paulo teria que se desvincular de suas tradições familiares, de sua tradição nacional. Teria que dizer que toda a educação que ele havia recebido não iria lhe servir. Toda a posição que ao longo da sua carreira ele teve não iria mais beneficiá-lo. Era um custo muito elevado. Se algumas pessoas que estão viciadas em álcool, em drogas e cigarro, veem custo em deixar estas coisas, eu quero dizer que esse é o menor problema. Porque quando alguém entrega a vida a Jesus, é Jesus que liberta do álcool, é Jesus que liberta das drogas, é Jesus que muda o coração. Mas obviamente uma pessoa que tem essas tradições, heranças e posições, isso daí é que lhe fará ver um custo, porque ele sabe: Jesus pode mudar o meu coração, mas nada disso eu terei mais. E Paulo perseguia a igreja até para conseguir se livrar dela. Ele já estava impressionado com o testemunho de Estevão, que ele vira morrer, um crente fiel, que pregara, que ele ouviu pregar. Ele já estava perturbado com a mensagem de Estevão. Ele queria ver se ele prendia alguns cristãos. Eu não creio que ele seria um homem como Nero, que sairia matando pessoas, mas ele queria prender, ele queria intimidar, para ver se ele dispersava o movimento, e o movimento desaparecia, e ele então pudesse dormir sossegado e dizer: bem, isso daí foi só uma onda, eu provei que era só uma onda,
não preciso me perturbar com a pregação daquele homem que eu vi tão convicto, posso continuar com os meus privilégios. Mas quando ele estava no caminho de Damasco, Jesus apareceu a ele. Jesus não pregou para ele, ele já tinha ouvido a pregação de Estevão, ele sabia sobre o Evangelho. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro te é recalcitar contra os aguilhões. Ou seja, Jesus estava falando, não é duro para ti ficar lutando contra a consciência que está ardendo dentro de ti. Tu já está desconfiando que isso é verdade, está lutando contra isso ao perseguir a igreja. Note, Jesus apareceu a Paulo, o pecador, o perseguidor. Como é que alguém pode achar, irmãos, que precisa ir ao intercessor para chegar a Jesus, a Maria para chegar a Jesus, porque não se sente digno de ir a Jesus? De fato, nenhum de nós é digno, mas Ele veio salvar os pecadores. Ele veio para os pecadores. Ali estava um homem que estava perseguindo a igreja, que Jesus Cristo via como se o estivesse perseguindo, mas Jesus apareceu a ele, Jesus se manifestou a ele, não houve mediação, intercessão de outros, Jesus se apresentou a ele. E Saulo caiu por terra, e naquele momento ele parou de lutar. Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Meus amados irmãos, daquele momento em diante, ele se tornou outra pessoa, foi perdoado de seus pecados, transformado pelo poder de Deus. Sempre que Paulo dava o seu testemunho para se colocar nessa condição de o principal dos pecadores, ele diz: eu nem digno sou de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Noutra passagem ele diz: eu sou o mínimo de todos os santos, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas este homem foi amado por Cristo, este homem foi salvo e sua vida foi transformada. De uma hora para outra, com imediatez, numa conversão súbita e instantânea, este homem que num dia era o perseguidor da igreja, no outro dia era o perseguido. No outro dia era o perseguido. Esse que no dia anterior saíra à caça dos cristãos, agora nesse dia seguinte era o pregador do Evangelho de Cristo. Este homem, meus amados irmãos, tornou-se o maior missionário da igreja primitiva. Escreveu o maior número de livros do Novo Testamento. Este homem, para otimizar a sua missão, ele nem sequer casou, saiu pregando em toda parte, em todo lugar, sacudindo a terra, transtornando o mundo. Uma mudança repentina. É um exemplo para os que haviam de crer em Cristo para a vida eterna. Ele, o principal, para servir de exemplo, para mostrar toda a longanimidade de Deus, como Deus está disposto a ser paciente conosco, a esquecer os nossos pecados antigos quando nós chegamos a Cristo como nosso Salvador. Paulo é um exemplo de que pode haver uma mudança imediata, de que um perseguidor pode de repente ser um novo homem e passar a ser perseguido por aquilo que perseguia, que aquele que queria calar os outros agora pode estar pregando aquilo que nos outros ele quis calar, que um homem que tinha todos os privilégios pode deixar tudo isso de lado porque encontrou Cristo. Paulo diz que tinha todos estes privilégios, todas essas coisas, mas ele disse: mas eu os considerei como nada para conseguir a Cristo, porque pelo maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, eu perdi todas estas coisas e considero como nada. Agora para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo é a prova de que o drogado pode aceitar Jesus e as drogas perderem a força sobre ele, que o alcoólatra caído na sarjeta pode de repente ficar sóbrio,
que o homem dissoluto, a prostituta, podem de repente serem transformados em pessoas puras, que o sodomita pode deixar sua vida de pecado e se tornar uma pessoa que obedece à palavra de Deus. É a prova de que Deus pode salvar qualquer um. Deus mudou da noite para o dia este homem, que no dia seguinte não tinha mais privilégio, era odiado por aqueles que o amavam e passaram a ser amado por aqueles que o temiam. Este homem teve uma mudança de ambiente, uma mudança de vida, uma deslocação cultural, tudo novo. Em situações normais, quando pessoas passam por isso, se não tiver Cristo, se for só um deslocamento cultural, sem Cristo, uma coisa desse tipo que ela perde tudo, ela vai para a depressão. Mas Paulo estava alegre. Eu perdi o que não valia nada e ganhei o que vale tudo. Aleluia. Eu perdi o que não se leva para a eternidade e ganhei a Cristo, que está comigo hoje, amanhã e para sempre. Paulo se tornou um exemplo, um padrão, mostrando como Jesus Cristo pode transformar vidas e mudar os corações. Quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Paulo diz aos Efésios: antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Antes nós não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Deus pode transformar vidas em um momento, como fez com o apóstolo Paulo. Paulo foi perseguido, aprisionado, e ele pregando, acorrentado, diante do rei Agripa. Era oportunidade para ele se defender. Mas em vez de se defender, ele começou a pregar para Agripa. Ele aprendeu isso com quem o ganhara para a fé, Estevão, que também, quando teve a oportunidade de se defender no Sinédrio, em vez de se defender, começou a pregar. Paulo começou a pregar para Agripa e o interpelar. Você crê nos profetas, e Agripa? Eu estou sabendo aí que você acredita. Pois então esse aqui de que eu estou falando é aquele de quem falam os profetas. E o rei Agripa, encabulado com os que estavam do lado, do outro, disse: você, com pouca coisa, só com esse momento de fala aí, por pouco, quer me tornar um cristão? E Paulo diz: quisera Deus que por muito ou por pouco, você que está aí, todo cheio de coroa, fosse como eu sou, porque o meu privilégio é maior. Paulo diz isso. Ele diz: exceto essas cadeias aqui, mas quisera Deus que você que está aí, eu estou aqui, mas quisera Deus que você fosse como eu sou. Paulo em algum momento se arrependeu de ter se convertido? De maneira nenhuma. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz uma palavra, irmãos, que é a marca de quem está seguro de sua identidade em Cristo. Ele diz: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu persegui a igreja, mas pela graça de Deus agora eu sou o que sou. Perto de morrer, o que ele disse foi o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reservou para aqueles que amam a sua vinda. Segurança, certeza. Este homem terminou decapitado, mas em nenhum momento encolheu, retrocedeu. Ele sabia que a morte não podia tirar dele o que ele tinha alcançado. Como ele disse: o viver é Cristo e o morrer agora é lucro, é ganho. Se Deus transformou a vida de Paulo, pode transformar a sua. Ah, mas foi Paulo. Paulo está dizendo: eu me tornei um exemplo. Eu fui escolhido para ser o referencial de que qualquer um pode ser transformado por Deus. Deus pode alcançar a sua vida hoje. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Vamos ficar de pé.